gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre feminismo. Eu não sei se vocês lembram, mas no mês de março eu fiz um vídeo explicando o que era o feminismo, explicando qual era a moral do movimento. Eu expliquei pra vocês as 3 fases que o movimento feminista passou desde quando ele começou lá no final do século XVIII. Eu vou deixar o card pra vocês aqui, que vale muito a pena vocês entenderem o que é o feminismo. E como eu tinha prometido naquele vídeo lá atrás, hoje eu vou explicar pra vocês as suas vertentes, porque como qualquer outro movimento, o feminismo tem os seus subgrupos. Vamos lá? Do feminismo, a gente tem o feminismo radical, que começou, o movimento surgiu nos anos 60 e 70 a partir das obras da Judith Brown, e consiste no movimento dizer que a raiz do problema da opressão que acontece por mulheres é o patriarcado. O que significa radical, o feminismo radical? O nome já diz de raiz. Então, a raiz do problema é o sistema patriarcal. E como é chamado o feminismo radical, Radifem, ele aceita somente mulheres no grupo, porque entende que, embora os homens trans, que se tornam mulheres, né, se tornem mulheres, ainda assim, biologicamente, nasceram homens. E essa é uma coisa que as feministas, às vezes até as feministas radicais, são taxadas de transfóbicas, porque justamente por não aceitar as mulheres trans nos seus grupos. Uma diferença entre o feminismo radical e as outras vertentes é que ela é abolicionista. Significa o quê? Que tem que haver uma destruição de certos conceitos para que haja uma melhoria para as mulheres. A Radifem, as mulheres não concordam, por exemplo, com a prostituição, porque elas acreditam que o homem está explorando a mulher de qualquer jeito, mesmo que ela esteja ali às vezes porque ela quer, porque tem mulheres sim que gostam da profissão, tem mulheres que precisam, mas tem mulheres que gostam da profissão, gostam do sexo, gostam de trabalhar na área de sexo. Então elas acreditam que, embora as mulheres estejam afim, o homem é que está tentando explorar. Então, por exemplo, a prostituição para elas são contra, porque o homem que condicionou a mulher a ser explorada de certa forma, entendeu? O feminismo interseccional procura a interseção entre raça, gênero e classe social e está mais receptível à participação dos homens no movimento. Autoras como a Annie McClinton e a Kimberly Crenshaw são importantes para o movimento feminista interseccional, e nessa vertente a gente tem outras 3 dentro dessa feminista interseccional. A gente tem o feminismo negro, a gente tem o feminismo transexual ou transfeminismo, e a gente tem o feminismo lésbico. E vamos agora à explicação desses 3. Vamos lá. O feminismo negro chegou aqui no Brasil nos anos 80 com uma discussão muito profunda sobre o genocídio, né, das mulheres jovens, sobre a intolerância religiosa, principalmente por causa das religiões afro-brasileiras, né, como o candomblé e tal. E a discussão é que no feminismo negro, as mulheres não sofrem só porque são mulheres. As mulheres sofrem porque são mulheres e sofrem porque são negras. Então, uma mulher branca sofre muito menos, não estou dizendo que não sofra, sofre muito menos do que uma mulher negra. Porque, por exemplo, olhar uma mulata dançando, tem gente que já acha que a mulher é fácil dançando. Ok, concordo? Não. Mas, por exemplo, se você pegar uma mulher branca dançando e uma negra dançando, tem gente que vai achar que a negra é a mulher fácil justamente por ela ser negra. Então o feminismo negro é importante justamente para se discutir a causa da raça. E surgiu aqui no Brasil em 1980, meados de 1980, e as autoras importantes são eu anotei aqui, a Angela Day e a Sueli Carneiro são uma das percursoras desse movimento aqui no Brasil. O transfeminismo ou feminismo trans é voltado apenas para pessoas trans, porque embora tenham nascido biologicamente homens, essas mulheres sempre se identificaram com o corpo feminino. Então elas sofrem
não só sofrem por causa da transfobia, mas sofrem depois de se tornarem mulheres, ou se descobrirem mulheres, ou mostrar para o mundo que são mulheres, elas sofrem também por serem mulheres. Então, o transfeminismo, ele vem mostrar que a gente precisa sim discutir, porque mulheres trans também sofrem, e não é só por ser trans. E a última subvertente do feminismo interseccional tem o feminismo lésbico, que surgiu nos anos 70 e foca principalmente em enaltecer as mulheres, e tem, além da participação de várias lésbicas, ela foca em enaltecer as mulheres. Deu pra entender? E a última vertente é o feminismo liberal, a causa pela qual eu acredito, e o movimento, ele acredita que a igualdade entre homens e mulheres só vai acontecer depois que a gente tiver reformas políticas, legais e econômicas, como igualar o salário entre homens e mulheres, como permitir, por exemplo, que uma mulher que saia com 3, 4 numa noite não seja taxada de puta só porque saiu com 3, 4 numa noite, quando o homem que sai com 3, 4 mulheres numa noite é chamado de garanhão, entendeu? Não é enaltecer as mulheres ou colocar as mulheres acima, é igualar mulher com homem. E nesse movimento, o feminismo liberal, também conhecido como Lib-Fem, ele acredita que se a mulher decidiu se maquiar, se a mulher decidiu usar roupa curta, se a mulher decidiu usar ou seguir certos padrões de beleza, é porque ela está exercendo o seu direito de escolha. Ao contrário do feminismo radical, que acredita que a mulher só está se comportando daquele jeito porque ela foi doutrinada pela sociedade patriarcal. Deu pra entender? Como eu já disse no outro vídeo, que vou deixar o card aqui em cima, eu realmente acredito que o feminismo não é para colocar homens para baixo, não é para colocar mulheres acima dos homens, é simplesmente para igualar. E você pode estar dizendo assim, ai, quero ver carregar uma saca de cimento. Filho, o que mais tem por aí é mulher fazendo curso no Senai e no Senac para trabalhar em obra, entendeu? Tem uma menina, acho que ela é do Nordeste, não sei se ela é do Ceará, não sei, mas eu vou deixar o link aqui e também lá no meu blog, que ela faz vídeos de DIY, de construção, e caraca, ela levantou a casa dela sozinha, sem nenhum macho para ajudar, foi ela sozinha. Então, quando a gente diz que a mulher quer ser igualada ao homem, é em todos os sentidos. Aí você me diz, quero ver fazer... como é que eu posso dizer? Quero ver ir lá para as forças militares. Gente, é porque não é obrigado. Se a mulher vai, é porque ela quer. Os homens vão porque são obrigados a se alistarem. E aí, você discutir que a mulher não é obrigada, não é uma culpa da mulher, é uma culpa do serviço militar. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser discutida no serviço militar e não com as mulheres. Tanto é que as mulheres vão porque elas querem por serviço militar. Muitos homens vão porque são obrigados, né? Porque pela lei e tal. Alguns ficam porque são apaixonados, acabam se descobrindo apaixonados. Outros fazem questão realmente de entrar para o serviço militar porque são apaixonados. E outros, tipo, acabou a parte do serviço obrigatório e cagou, vai embora, tchau. As mulheres não, gato. Justamente porque elas não são obrigadas a irem, elas estão lá indo, entendeu? Elas não precisam, ninguém precisou forçar elas para elas irem atrás e correr para o serviço militar, entendeu? Então é um direito de escolha de uma mulher trabalhar e ganhar o mesmo salário que o homem, da mulher pegar vários na noite. Não tô dizendo que, tipo, as mulheres têm que sair por aí pegando vários homens na balada, dormir com o que elas quiserem. Eu acho o seguinte, quer dizer, dormir com o que elas quiserem, elas podem dormir, óbvio. O que eu tô dizendo é, julgar uma mulher pela roupa que ela está usando, pelo tom da maquiagem que ela está usando, pelo tipo de roupa que ela está usando, pelo comportamento dela, se ela bebe, se ela fuma, se ela dorme com 3 numa noite, isso não interessa, sabe por quê? Porque os homens fazem a mesma coisa e não são julgados por serem homens. Então, o feminismo liberal acredita que tem que ter uma igualdade.
entendeu? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais esclarecido para algumas pessoas, e antes que alguém me diga, não sou contra as feministas radicais, não concordo com algumas atitudes que certas feministas radicais fazem, por exemplo, como usar crucifixos em protestos e tal, porque não por causa da religião em si, mas eu não vejo, por exemplo, o feminismo radical, nunca vi nenhuma matéria, nunca vi nada falando que o feminismo, algumas feministas fizeram algum protesto e aí usaram Buda, por exemplo, para protestar, entendeu? Eu só vejo o crucifixo. Mas enfim, eu sou a favor do feminismo liberal, eu luto para uma igualdade entre homens e mulheres, e deixa aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha, se você é feminista negra, se você é transfeminista, se você é radfem, se você não concorda com o feminismo. Vamos discutir, é bom a gente discutir, a gente conversar sobre isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um curtir pra ajuda a divulgação, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, não é inscrito no canal, faz favor de se inscrever e depois dá uma passadinha lá no meu blog, meidentifiquei.com, porque eu vou tentar deixar outros nomes de escritoras, autoras ou até mesmo autores que falem sobre o feminismo, que falem sobre tente falar sobre cada vertente, tanto feminismo radical, feminismo interseccional, ou feminismo negro, feminismo liberal, ou feminismo lésbico. Vou tentar deixar lá no meu blog, meidentifiquei.com. Um beijo dessa que vos fala, Natália. Tchau!